Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos responder as questões da prova do concurso público do Instituto Técnico e Científico de Perícia, ITEP-RN, para o cargo de perito criminal na área geral. Resolveremos exatamente 10 questões de raciocínio lógico-matemático. A prova foi aplicada no ano de 2021 pela banca Instituto AOCP. Vamos lá, vamos ver como foi que a banca cobrou as questões de raciocínio lógico matemático nessa prova. Olha só, a primeira questão que você ia encontrar na sua prova de raciocínio lógico era essa daqui, a partir de uma sequência de palavras, onde dizia o seguinte: as palavras a seguir estão apresentadas em uma sequência que atende a determinada lógica, né? Tá aqui a lógica de formação. Então é uma questão que vai envolver sequência de palavra, e esse tipo de questão você tem que imaginar como foi que o elaborador criou cada palavra. Então, para você chegar à próxima questão, naquele que aqui assinala a alternativa que apresenta a palavra que pode ser considerada o próximo elemento da sequência. Então aqui várias palavras, você tem que entender como foi formado essa minha sequência com essas palavras. Qual é a dica inicial? Primeira coisa que você tem que fazer é observar as iniciais. Tem que verificar que está iniciando por consoante, né, por M. Imagina se todos iniciassem aqui por M, a próxima palavra que seria, você teria que marcar nas alternativas, seria iniciada por M. Essa é a primeira análise que você tem que fazer. Não é todas iguais, ó. Então quebrou aqui o padrão, né? Foi M, foi C, foi D, foi P. Observação: eu posso assinalar uma alternativa que inicia por consoante. Você vai perceber que aqui o M é consoante, o C é consoante, o D é consoante e o P é consoante. Se você olhar nas alternativas, só tem uma alternativa que é a letra B, ó, iniciando com consoante. Poderia ser uma sequência válida, poderia ser uma sequência válida, mas deixa ela aí. Vamos analisar outros detalhes. Tem questão que o elaborador ele coloca quantidade de consoantes, quantidade de vogais. Nessa questão aqui, você observa que mal eu tenho duas consoantes e apenas uma vogal. Depois eu tenho aqui três consoantes e duas vogais. Depois eu tenho três consoantes e três vogais. É como se eu estivesse mantendo aqui um padrão, 2 e 1. Depois eu coloquei aqui 3 e 2, né? 3 consoantes e duas vogais. E aqui já quebrou porque ficou 3 consoantes e 3 vogais. Mas quando eu faço análise de consoante com vogais, você vai perceber que vai bater exatamente com a ideia de vogal. Se você observar na primeira palavra, tá aqui, eu vou colocar a primeira palavra, que é a palavra mal, eu só tenho uma vogal, só tenho aqui o A e tenho duas consoantes. Analisei aqui a ideia de consoante, que foi duas consoantes, três consoantes, depois foi três consoantes. Aqui já quebrou aquele padrão, porque aqui também ia ser três consoantes. Então eu vou analisar agora as vogais, ó. Analisando as vogais. Na primeira eu tenho uma vogal, então tá aqui uma vogal, que é a letra A, vou colocar aqui, né, a letra A. Na segunda palavra, qual é a segunda palavra? A segunda palavra é crime. Quantas vogais eu tenho? Eu tenho o I e tenho o E. Então eu tenho duas vogais. Tá aqui duas vogais. E digital, quantas vogais eu tenho? Tenho três vogais. Então na terceira palavra você vai perceber que eu tenho três vogais. E agora para confirmar na quarta palavra, você vai perceber que tem quatro vogais. Ó. Tem o E, tem o I, tem o I e tem o A. Então eu tenho quatro vogais. Qual vai ser a possível palavra que eu vou manter essa estrutura, né, determinando essa lógica que foi criada essa questão? Você vai perceber que a próxima palavra que eu quero encontrar, ela tem que obedecer essa regra que foi dada. Então eu tenho que verificar se existe alguma palavra que tenha lá 5 vogais. Só contar a quantidade de vogais perfeitamente. Então eu tenho aqui, investigação. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui é 6 vogais. Então já eliminei aqui. O A, né? Datiloscopia. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho aqui 6 vogais. Ó. Você perceber que eu tenho 6 vogais. Autuação, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também eu tenho 6 vogais. 6 vogais, tá aqui. Intimação, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 vogais. Vamos verificar se a última palavra
tem 5 ou 6 vogais? Na acareação, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vogais. 6 vogais. Se você observar, a única palavra que tem 5 vogais seria, como resposta correta, a alternativa letra D, a que trata aqui com intimação. Porém, a banca deixou margem para recurso nessa questão. Essa questão ela foi nula. A questão foi nula, onde foi aceito exatamente os pedidos de recurso para anulação dessa questão. O que foi alegado na época, né? Entende-se e percebe-se que as palavras, todas elas, começam com consoante. Então, para manter o mesmo padrão, colocando aqui a quantidade de vogais, a próxima palavra que deveria manter aqui o padrão, a estrutura, deveria também começar com consoantes. Aqui, intimação começou com uma vogal. Então, deu margem para erro. Por isso que eu disse aqui que a D, a alternativa letra D, poderia ser também uma resposta correta. Só que a letra D está errado por causa da quantidade de vogais. Ó. A letra B, né? A letra B, que é a datiloscopia, você vai perceber que ela mantém a estrutura iniciando por consoante, mas está errada porque tem 6 vogais. Precisava ter 5 vogais. Já na letra D, ela também contém um erro, porque ela tem a quantidade de 5 vogais. Padrão, obedece à lei de formação. Inclusive foi o que a banca considerou no seu gabarito preliminar. Só que ela errou em começar por vogal. Deveria ter começado por uma consoante. Então, por isso que essa questão foi nula. Mais uma questão de número 2. A segunda questão é da prova do ITEP. Olha só o que disse essa questão. Assinala a alternativa que apresenta um argumento lógico válido. É uma questão que vai trabalhar com argumentação lógica, argumento válido. Então, eu tenho aqui 5 alternativas para saber quais delas aqui vai te dar aí como um único argumento válido. Então, eu tenho que analisar cada alternativa aqui para verificar se é válido. Para um argumento ser válido, a sua estrutura lógica tem que ser exatamente compatível diante das premissas, né? Se eu tenho lá premissas verdadeiras, automaticamente a minha conclusão ela deve ser verdadeira para manter a estrutura de argumento lógico válido. Então eu tenho que montar todas as alternativas e verificar, considerando minhas premissas verdadeiras, para encontrar aí a possibilidade da conclusão também ser verdadeira para o argumento ser válido. Então vou separar, porque eu tenho aqui 5 alternativas, ia ficar muito apertada aqui essa parte de baixo. Vou abrir aqui uma tela em branco e vou deixar apenas a letra A. Fazer aqui a análise da letra A para a gente comentar essa questão. Tá aqui na letra A. Olha só o que dizia a letra A. Se recebo função gratificada, então tenho um cargo no setor de criminalista. Não recebo função gratificada. Aí logo, aqui a ideia de conclusão, ó. Então eu tenho que verificar se essa informação que ele te deu aqui no final, que é a minha conclusão, o argumento é composto por premissas. Você vai perceber que a premissa inicial é o conectivo sim, então, é uma proposição composta. E a parte 2, né, a premissa número 2, ela é uma proposição simples. Dá para fazer essa questão, essa análise de argumento através da regra do pazinho. Eu tenho aqui uma estrutura condicional, que é a premissa de número 1. Vou colocar aqui, isso aqui é a premissa de número 1. Premissa número 1. Onde na primeira parte está dizendo lá, recebo função gratificada. Vou colocar aqui, ó, recebo função gratificada. E na segunda parte da condicional, você vai perceber que agora eu tenho um cargo do setor de criminalística. Vou colocar aqui, ó, setor de criminalística. A P2, a premissa de número 2 desse argumento, ele te deu lá, não recebo função gratificada. É a negação dessa primeira parte, do antecedente da minha condicional. Então, vou colocar aqui a negação. Não recebo função gratificada. E olha a conclusão que ele pediu para a gente analisar para saber se é verdade ou se é falso, se é válido ou se é inválido. Você vai perceber que a conclusão é a negação. Ó. A negação não tem o cargo do setor de criminalista. É a segunda parte, né? É o consequente aqui da minha condicional. Então seria negação.
Negação do setor de criminalista. Agora, para eu saber se vai ser válido ou inválido, eu preciso encontrar o valor lógico dessa proposição. Se o comando da questão aqui, da forma que foi estruturada a alternativa letra A, se você observar que essa informação aqui for verdadeira, se a gente achar o valor sendo verdade, e se argumento é válido, isso aqui é válido. Quando eu tenho premissas verdadeiras e eu tenho a conclusão também sendo verdadeira, isso é um caso de argumento válido. Já se eu encontrar o valor lógico dessa conclusão sendo falso, o argumento agora ele vai ser inválido. Vai ser inválido e não serve aqui como resposta correta. Então vou analisar para encontrar o valor lógico da minha conclusão. Então eu considero tudo como sendo verdadeira. Então as premissas elas sempre serão verdadeiras, está aqui, sempre serão verdadeiras. Se eu tenho aqui a negação da proposição recebo função gratificada é verdade, a sua afirmação vai ser falso. Então essa parte da condicional da premissa número 1 é falso. Para ser verdade na minha condicional, você vai perceber que iniciando por f, qualquer valor vai ser verdade ou vai ser falso. Para a segunda parte, esse SC pode ser verdade ou pode ser falso. O setor de criminalística ele atribui tanto o valor verdadeiro quanto o valor falso. Toda vez que isso acontecer, quando eu tenho lá dúvida quanto à minha conclusão, você não sabe se é verdadeiro, você não sabe se é falso. Uma proposição ela não pode ter valor duvidoso diante dos seus princípios que regem a lógica. Diante da lógica proposicional, os princípios que regem toda essa parte de lógica proposicional, a proposição só admite um valor. Ou será verdade ou será falso. Nunca pode ser duvidoso e nunca pode ser os dois valores ao mesmo tempo. Então essa alternativa letra A, o argumento dela é inválido. Aqui você vai colocar que é inválido porque eu não sei o valor lógico da última proposição. Pode ser verdade, mas também pode ser falso. Quando uma condicional inicia com falsidade, você vai perceber que seu valor lógico sempre será verdadeiro. Então a letra A já concluí que é um argumento inválido. Na letra B, trazendo aqui na letra B, você vai perceber o seguinte, que eu também trabalho com estrutura argumentativa, trazendo aqui a proposição condicional, né? A premissa inicial aqui é o sim, então. Vou utilizar a regra do parzinho. Então eu tenho sim, então. Eu tenho uma proposição simples, que é a minha premissa de número 2. E eu tenho a minha conclusão. Qual é a conclusão? Não estudei todas as provas periciais, tá? Aqui é a minha conclusão. Então, observação, você vai ver que eu tenho essa estrutura na letra B, tenho a premissa de número 1 formada, né, por uma condicional, tá? Aqui é a minha condicional. Primeira parte, tá lá, tivesse pesquisado todas as provas periciais, vou chamar aqui, pesquisado provas periciais. A segunda parte, teria encontrado o culpado, vou chamar aqui, encontrado o culpado, o EC. A premissa de número 2 é uma proposição simples. Você vai perceber que eu tenho aqui uma proposição simples. Está dizendo lá, não encontrei o culpado. Então é a negação do consequente da premissa número 1. Não encontrei o culpado, está aqui. E agora, eu quero a conclusão. Então eu quero agora a minha conclusão. Em argumentos, eu tenho lá premissas e eu tenho conclusão. Qual é a conclusão? A conclusão vem logo após do conectivo aqui, o logo. Aí ele dizia lá, não estudei todas as provas periciais. Está aqui a negação, estudei as provas periciais. Eu tenho que verificar se essa proposição ela vai ser verdadeira ou se ela vai ser falsa. Você vai perceber o seguinte, quando eu estou trabalhando com argumentos, a conclusão ela decorre exatamente das premissas. Você vai perceber que na minha condicional, no início, na P1, eu estou trabalhando com pesquisa. Tá aqui, se eu tivesse pesquisado todas as provas periciais. E na conclusão, o verbo agora não é pesquisei. Aqui ele trabalhou com estudei.
todas as provas periciais. Esse argumento ele é inválido, aqui o argumento ele é inválido porque a sua conclusão não decorre das premissas. Aqui eu não consigo nem analisar a minha conclusão para encontrar se vai ser verdade ou se vai ser falso, porque a minha conclusão tem uma ideia diferente daquilo que foi colocado nas premissas. Então, a letra B também o argumento é inválido. Mas se fosse, professor, imagina o seguinte, imagina se a banca, inclusive eu acredito que foi uma falha grave da banca, tá aqui, se a banca tivesse colocado nesse formato, ó, se a banca tivesse colocado nesse formato, negação de PPP, né? Se eu dissesse lá, não pesquisei todas as provas periciais, ao invés de estudei, fosse pesquisei. Tinha como analisar a veracidade desse argumento? Tinha sim, se aqui ele tivesse colocado o verbo correto, se ao invés de estudei fosse o verbo pesquisei, ele tinha como eu verificar se ia ser, o argumento seria ser válido ou inválido. Bastava você colocar as premissas verdadeiras e eu teria que verificar a minha conclusão. Então a negação de ser, que é encontrado o culpado, isso é verdadeiro. A sua afirmação, eu altero o valor lógico. Se um está negando é verdadeiro, então a sua afirmação é falso. Para que uma condicional seja verdadeira, o seu antecedente, quando eu tenho aqui o consequente, a segunda parte sendo falso, ela não pode ser verdadeira, ela deve ser falsa. Se eu colocar verdadeira, você vai perceber que eu vou entrar naquele caso clássico da condicional sendo falso, que é vou fazer faxina, que é a nossa regrazinha das operações com os conectivos dentro da tabela verdade. Então eu encontrei aqui o valor de PPP, é falso. Se o valor de PPP é falso, qual vai ser o valor de não PPP? O valor de não PPP, isso aqui é verdade, porque um está afirmando é falso e o outro está negando isso é verdade. Então se viesse nessa estrutura, eu encontrei o valor verdade da minha proposição, que é a minha conclusão. Então isso daqui seria válido, isso aqui seria válido. Aqui eu tinha uma alternativa correta com argumento válido. Inclusive foi a alternativa que a banca considerou no gabarito preliminar. A resposta correta para essa questão, no gabarito preliminar, a banca trouxe com a alternativa letra B. Porém, houve margem para recurso, porque ela não se atentou ao verbo, por isso que deu recurso e a questão foi anulada. Então, essa questão ela também foi anulada porque o argumento aqui, ela é inválido. O argumento dessa alternativa é inválido e a questão foi nula ou anulada. A questão foi nula porque a sua conclusão, do jeito que foi colocado, não obedece aqui o que determina minhas premissas. Então essa questão, letra B, ela também é inválida. Já coloquei nula porque todas as demais alternativas também vai dar argumento inválido. Mas vamos analisar cada alternativa. Vamos analisar agora as três alternativas faltando, né? Tá aqui faltando três alternativas, C, D e E. Analisando com calma agora todas essas alternativas. Agora eu vou trabalhar com a ideia de quantificador, com a ideia de proposição quantificada, onde eu vou ter que desenhar aqui os diagramas lógicos. Olha o que disse aqui a alternativa letra C. Estou trabalhando aqui com a ideia do todo. Todos os períodos gostam de analisar a prova de datiloscopia, né? De datiloscopia. O desenho do todo de operações com os quantificadores, o todo, você vai perceber que eu tenho que colocar um desenho menor dentro de um desenho ou um diagrama maior. Tá aqui. Quando eu digo lá, todos os peritos gostam de analisar provas, tá aqui os peritos. E aqui eu vou ter as provas datiloscópicas, né? Ou de datiloscopia, você vai perceber que a representação lógica através de diagrama é nesse formato. E olha o que ele disse, ele está dizendo lá, Ivo não é perito, então vamos desenhar Ivo, tá aqui Ivo. Se Ivo não é perito, Ivo pode ficar tanto dentro da parte de provas datiloscópia, né, ou daqui de datiloscopia. Então aqui está aqui meu amigo Ivo, vou colocar aqui o I para representar o Ivo. E o Ivo, ele pode ficar fora também do conjunto de prova de datiloscopia.
Então, se eu tenho uma conclusão onde eu tenho duas possibilidades através de diagramas, você vai perceber que esse argumento é inválido. Para ser válido, o desenho que eu representar através do diagrama só obedeceria uma possibilidade, não existia margem para erro. Por exemplo, se eu dissesse que Ivo é perito, automaticamente Ivo analisa provas de datiloscopia, de datiloscopia, quando eu digo que Ivo é perito. Mas quando ele disse aqui que Ivo não é perito, ele pediu a conclusão. Ele está dizendo lá, ele não gosta de analisar provas de datiloscopia. Eu coloquei aqui Ivo dentro da prova de datiloscopia. Então existe a possibilidade. Se existe a possibilidade, você vai ver que esse argumento é inválido. Então está incorreto, Na letra D, analisando agora a letra D. Não existe peritos incompetentes. Essa ideia de dizer que não existe peritos incompetentes, você vai perceber o seguinte, que eu tenho exatamente o diagrama do existe. Tá aqui, o diagrama do existe. Essa parte onde ele está dizendo não existe, vai te dar uma ideia dentro do conjunto de diagramas, aquela ideia do nenhum, certo? Não existe. Se fosse existe, eu colocaria o diagrama com interseção. Como ele disse, não existe, então eu desenho um diagrama referente aos peritos, coloquei aqui, e coloquei outro diagrama, só que agora ele é incompetente. Então a representação que você deveria fazer com a expressão não existe é aquela expressão nenhum. As proposições quantificadas, ela pode vir aí com quantificador universal, que é o todo, pode vir aí com quantificador universal nenhum e pode vir também com quantificador existencial, que é o existe, mas quando ele nega aqui o existe, dá uma ideia do meu nenhum. Não existe peritos incompetentes, você vai perceber aqui não tem nenhuma interseção. Agora vamos colocar o personagem. Hugo não é incompetente, tá aqui, ele está dizendo que Hugo não é incompetente. Então, Hugo pode ser perito? Pode, porque aqui, Hugo não está dentro do conjunto de incompetente. Mas Hugo pode estar fora? Pode estar fora. Está aqui, Quando eu coloco aqui o valor de Hugo, o personagem Hugo, ele pode estar tanto dentro do conjunto de peritos, mas pode ser ali incompetente sem ser perito. Quando isso acontece, quando eu tenho duas possibilidades, o meu argumento ele é inválido. Para ser válido, só teria uma possibilidade. Então, o argumento inválido é quando eu tenho duas ou mais possíveis conclusões. E olha a conclusão, ele está dizendo aqui, ele é perito. Não necessariamente, pode ser perito? Pode, mas Hugo, como ele é incompetente, ele pode estar fora aqui do conjunto de perito. Por isso que esse argumento ele é inválido. Já na letra E, está aqui, em Natal, onde ele afirma aqui, em Natal, residem muitos peritos criminais. Essa ideia de muitos você tem que levar para a sua prova, que é a ideia do algum. Tá aqui a ideia do algum ou a ideia do existe. É o diagrama que eu tenho que representar, é aquele com interseção. Tá aqui. Vou ter um diagrama representando aqui a cidade Natal. Vou colocar aqui a cidade Natal. Coloquei cidade Natal. E está dizendo, existem muitos peritos criminais. Está aqui o perito criminais. Uma parte de Natal, existe muitos peritos criminais. Ele vai dar agora o personagem. Quem é o personagem? É Pedro. Está dizendo aqui, Pedro é perito. Olha só. Se Pedro é perito, todo esse conjunto que eu desenhei aqui, esse diagrama, é o conjunto dos peritos. Está aqui Pedro. Pedro pode ficar fora da cidade Natal, ou Pedro pode ficar dentro. Se Pedro é perito, ele pode estar aqui residindo na cidade natal. Olha a conclusão. Logo, ele reside na cidade natal. Eu não posso afirmar isso, porque eu tenho pessoas que é perito aqui, no caso de Pedro, é perito, mas está fora aqui do diagrama natal. Quando isso acontece, quando eu tenho duas possibilidades ou mais, isso existe margem para erro. Na conclusão referente a argumento válido, não existe margem para erro, sempre será verdade. No argumento dedutivo, na estrutura dedutiva, você vai perceber que o argumento ele é formado por premissas verdadeiras e automaticamente a sua conclusão deve ser verdadeira. Isso aqui é considerado como sendo um argumento
inválido. Argumento inválido. Inclusive, quero até deixar para vocês aqui, ó. O argumento inválido, ela tem uma classificação, né? Ou ele tem. O argumento inválido tem uma classificação também. Você vai precisar na sua prova, pode vir esse termozinho. Assinala a alternativa que eu tenho uma conclusão que é uma falácia. Uma falácia é justamente aquela informação que eu tenho como conclusão um argumento inválido. O argumento inválido é aquele que tem mais de uma possibilidade para verificar a minha conclusão. Então, para essa questão, você vai perceber que a alternativa letra A estava inválido, deu inválido. Na letra B, a banca considerou como correta no gabarito preliminar como sendo a verdadeira. A gente percebeu que existe um erro na sua estrutura, que é justamente a sua conclusão. O elaborador mudou aqui o verbo, por isso que houve margem para recurso e a questão foi anulada. Então, é um argumento inválido. Na letra C, verificamos que através do diagrama eu tenho aqui duas possibilidades para concluir, argumento inválido. Na letra D, da mesma forma, duas possibilidades de conclusão, argumento inválido. E na letra E, duas possibilidades também de conclusão, argumento inválido. Então, só teria como a resposta correta para essa questão a letra B, se não houvesse aquela possibilidade do verbo. Por isso que a questão foi anulada. Questão número 3, ó, a questão agora que vai trabalhar com operações referente aqui a uma sequência dentro desses triângulos. Olha o que o comando da questão te trouxe. Sabendo que x, y e z são números inteiros ó, positivos. Então isso aqui é muito importante, porque quando formos fazer as operações com os números desconhecidos, né, onde eu quero encontrar o valor de y, o valor de x e também o valor de z. Cadê o valor de z? Está aqui, o valor de z. Perfeito. São três números inteiros positivos. E realizando a mesma operação matemática com cada um dos números alocados nos lados de cada triângulo, e em seguida realizando operações matemáticas com o respectivo resultado. Obtemos o número alocado no interior de cada triângulo. Ou seja, precisava pensar em operações dentro da matemática, os que estão fora dos triângulos, para dar o resultado de dentro. E olha o que ele queria. Nessas condições, o valor de x, y e z. Então, eu teria que encontrar aqui quem é x, y e z, somar e marcar a alternativa correta. Então, como foi que a banca elaborou? O elaborador da questão aqui queria que você pensasse da seguinte maneira. Olha só o que vai acontecer. Vou pegar primeiro esse triângulozinho aqui. Ó. Eu tenho 3, tenho 4, tenho 2. O que é que eu tenho que fazer dentro da matemática para esse valor aqui dar 21? A banca considerou essa operação, ó, você fazer 3 elevado ao quadrado, somar 4 elevado ao quadrado e depois diminuir o de baixo, 2 elevado ao quadrado. Você deveria fazer essa operação, onde eu tenho que fazer a estrutura das laterais do triângulo elevado ao quadrado, somando, vou somar essa parte com essa, vou somar, só que não é só somar. Eu tenho que elevar ao quadrado. Depois diminuir, ó. Vou pegar os dois resultados e vou diminuir com a parte de baixo. Tenho que diminuir. Eu vou somar e depois eu tenho que diminuir. Vou verificar se vai dar 21. Então vai bater perfeitamente. Ó. Eu tenho aqui que 3 ao quadrado é 9. Eu tenho lá 4 ao quadrado é 16. E eu tenho aqui menos 2 ao quadrado que é 4. Qual vai ser o resultado dessa operação? Você vai perceber que eu tenho exatamente 25, 9 mais 16 eu tenho 25, menos 4, 21. Você vai perceber que bateu a parte de dentro. Ó. Bateu aqui a parte de dentro, isso aqui deu 21. Então isso aqui está ok, ó. Deu 21. Vou colocar aqui porque vou fazer bem apertado as 5 operações dos triângulos. Então eu coloquei aqui o resultado da 21, confirmei, coloquei ok. Perfeito. Eu vou colocar o segundo agora. Vou colocar aqui o segundo para saber se realmente vai manter essa estrutura. Fazendo aqui embaixo o segundo triângulo. Eu tenho lá 3. Tenho que elevar ao quadrado. Somar 5 elevado ao quadrado e diminuir da base, ó, que é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, ó, você vai perceber que eu tenho aqui o valor de 9.
Coloco lá o valor de 9 mais o valor de 25. 5 ao quadrado é 25, menos 3 ao quadrado, que é 9. Quanto é essa operação? Dá para eliminar aqui, ó, 9 positivo com 9 negativo dá zero. O que é que sobra? Sobra apenas o 25. Sobrou apenas o 25. Você vai verificar que confirmou a operação de dentro. Eu queria achar 25. Realmente, ó, confirmou, deu 25. 9 menos 9 deu zero. Só sobrou 25, confirmou. E agora eu quero encontrar o valor de x. Ó. Como é que eu faço para encontrar o valor de x? Trazendo para cá. Para eu encontrar o valor de x, é só manter a estrutura que foi dada. O que é que eu tenho que fazer? Quem é que eu pego ao quadrado? Pego 2 elevado ao quadrado, somo com 6 elevado ao quadrado e diminuo quem? E diminuo 4 elevado ao quadrado. Ó. Esse valor tem que ser exatamente o valor de x, que é o valor desconhecido. Isso aqui é o valor de x que eu quero encontrar, o valor desconhecido. Agora fica tranquilo porque eu vou ter aqui o valor 2 elevado ao quadrado, isso aqui vai ser 4. Eu tenho lá 4, né? Coloquei aqui 4 ao quadrado, só 4. Eu tenho aqui o valor de 6 elevado ao quadrado, que é 36. E eu tenho o valor de 4 ao quadrado. Ó. 4 ao quadrado, eu tenho aqui o valor de 16. Isso é o valor de x. Para eu encontrar o valor de x, basta fazer essa operação. Ó. Tenho 36 menos 16, isso aqui vai dar 20. Ó. Quando eu tenho 36 e subtraio 16, fico com 20. 20 mais 4. Qual é o valor de x? O valor de x ó, vai ser igual a 24. Poderia somar, professor? Poderia somar aqui. Ó. 4 mais 36, 40, menos 16, 24. Então, com isso, você vai perceber que eu já encontrei o valor de x. Agora, tem que fazer as operações para encontrar o valor de y e também o valor de z. Fazendo aqui as operações para encontrar os valores de y agora. O valor de y. Separar aqui para a gente encontrar o valor de y. Quem é que vai ser o valor de y? O valor de y está nessa operação aqui com esse triângulo. Então, eu teria que fazer 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, somar com a parte de cima, 4 elevado ao quadrado, e eu tenho que fazer a subtração com a parte de baixo. Vai ficar y elevado ao quadrado. Tá aqui y elevado ao quadrado. Vai ser igual a quanto? Igual ao de dentro. Igual ao de dentro é 11. Ó. Coloco aqui 11. Ficaria 2 elevado ao quadrado é 4, mais 4 elevado ao quadrado é 16. E eu tenho aqui menos o valor de y elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a 11. Dá para fazer essa operação? Dá. 4 mais 16 é 20. Eu vou já trazer ó, o valor do 11, que está lá do outro lado da igualdade. Vou trazer para esse outro lado, né? Tá somando, vou juntar com o número. Vou jogar lá para o outro lado, ele vai ficar negativo. Eu tinha mais 11. Colocando aqui de vermelho, ó, você vai perceber que a operação que eu fiz foi jogar esse 11, que era somando, para o outro lado da igualdade, ele vem negativo. E eu vou jogar o y ao quadrado lá para o outro lado, ó, porque ele está negativo. Quando eu passo ele para o outro lado, ele vira positivo. Então, vou juntar o 20 mais um 11, né? Menos um 11, né? Porque aqui é negativo, então vai ficar 20 menos 11. E vai ser igual a y ao quadrado, porque o valor de y era negativo, joguei para o outro lado e ficou positivo. Quanto é 20 menos 11? Eu tenho exatamente 9. Isso vai ser igual a y ao quadrado. Eu quero encontrar o valor de y. Se eu quero encontrar o valor de y, o expoente, quando eu jogo lá para o outro lado da igualdade, ele passa em forma de raiz. Então, o valor de y vai ser igual a fazer a raiz quadrada de 9. Tá aqui o valor de y. Quando ele diz que são números inteiros positivos, ó, quando eu tenho ali um valor elevado ao quadrado, ele admite dois valores. Admite um valor positivo e um negativo. Aqui o valor de y seria exatamente o valor de 3 e menos 3. A raiz quadrada, né, de 9 seria mais ou menos a raiz quadrada de 3. Né? Mas como eu quero somente o valor positivo, seria aqui o valor 3. Para que y eleve ao quadrado, para ser 9 pode ser tanto 3 elevado ao quadrado, dá 9. E menos 3 elevado ao quadrado também dá 9. Por isso que eu só pego o valor positivo, conforme o comando da questão te deu, ou te trouxe. Então seria
3 aqui o valor de y. Perfeito. E agora falta encontrar o valor de quem? O valor de z. Então vou trazer para cá para a gente encontrar agora o valor de z, que é o último triângulo, e a gente somar esses três valores. Quem é o valor de z? Eu tenho que fazer o z ao quadrado, ó. Então seria colocado o valor do z elevado ao quadrado. Eu somo a outra parte do meu triângulo, 6 elevado ao quadrado. E agora eu vou subtrair 2 elevado ao quadrado. Coloco aqui 2 elevado ao quadrado. Isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 48. Está aqui o valor 48. Vou fazer a operação elevando ao quadrado, que é o 6 ao quadrado é 36, menos o valor 4, ó, que é 2 ao quadrado. Isso tem que ser igual a 48. Eu faço essa operação, né? Onde eu tenho aqui 36 menos 4, eu coloco esse valor, eu vou encontrar o valor 32, então eu deixo esse valor da operação aqui, 32, vai ser igual a 48. Eu quero encontrar o valor do z, ó. O 32 ele é positivo, tenho que jogar ele lá para o outro lado para deixar somente o valor de z. Se ele é positivo, jogo para o outro lado, ó, ele vira negativo. Então vou ter aqui o valor de z ao quadrado, vai ser igual a 48 menos 32. Quanto é 48 menos 32? Teria que fazer essa operação de 48 menos 32. Teria um valor de 16. E agora da mesma forma, eu tenho aqui qual o número que eu elevado ao quadrado vai dar 16. Vai ser tanto o 4 positivo quanto o 4 negativo. Quando eu elevo ao quadrado eu tenho dois valores. Pode ser mais ou menos 4. Mas como o comando da questão disse que era somente números positivos, você vai perceber que eu teria que tirar o valor da raiz quadrada de 16. Quando eu tenho aqui um número desconhecido elevado a uma potência, quando eu jogo lá para o outro lado ele vem no formato de raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 16? A raiz quadrada de 16 será exatamente 4. Encontrei o valor de z, encontrei o valor de z. O que é que o comando da questão queria? Que você somasse x, y e z. Eu sei quem é o valor de x? Sei. O valor de x aqui foi dado e é 24. Eu sei quem é o valor de y? Sei. Quanto é o valor de y? O valor de y é 3. Eu sei quem é o valor de z? Sei. Quem é o valor de z? É 4. Qual é o valor da soma, né? 24 mais 3, 27, mais 4, 31. Ou seja, você teria que marcar como resposta correta a alternativa letra C. 31, a soma de x, y e z. Mais uma questão agora envolvendo essa parte de lógica de argumentação, onde ele vai te dar alguns personagens e quer que você associe aí relacionado à ordem crescente aí dos materiais coletados desses personagens. Ele disse aí que existe 5 peritos, tá aqui, A, B, C, D e E, colocou aqui na ordem, receberam materiais suspeitos coletados no local onde ocorreu um crime. Sabe-se que nenhum perito recebeu nenhum material do mesmo tipo recebido por outro perito e nenhum recebeu a mesma quantidade de materiais recebida por outro perito. Considere as seguintes informações obtidas após a coleta dos materiais. Te deu aqui as informações e olha o que pediu. Nessas condições, colocando esses peritos em ordem decrescente. Ó. A ordem que ele pediu aqui para você colocar em ordem decrescente, quanto à quantidade de materiais coletados. Assinar a alternativa correta. Então, primeira coisa, você deveria saber que eu estou trabalhando aqui numa ordem decrescente, que é aquela ordem que você começa com uma informação menor e ela vai até a maior. Decrescente é exatamente você verificar essa posição. Você começa da menor e você vai até a maior. Ou seja, você vai botar numa posição aí em ordem decrescente, né? Você vai colocar aí as informações foi dada desses 5 peritos em uma ordem, né? Vamos analisar essa ordem que o comando da questão te trouxe. Aqui ia ficar muito apertado, então as alternativas estão aqui no outro slide. Vou abrir outro slide, abrindo aqui as alternativas e trouxe as informações que foi dada. É para verificar
quem vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, nessa ordem decrescente que foi dada aí o comando da questão. Olha só, nesse tipo de questão você precisa fazer aqui o referencial, vou fazer aqui uma linha do tempo, ó. Vou colocar aqui uma linha do tempo e essa linha aqui é o referencial, tá aqui. Se você observar, eu estou iniciando aqui do menor e eu vou até o maior, colocando aqui porque fica fácil para você compreender, certo? Estou iniciando aqui do menor para o maior. Olha o que disse a primeira informação. Davi recebeu mais materiais do que Elvis. Então, se você observar, quem recebeu entre Davi e Elvis, quem recebeu mais, você vai perceber que é justamente meu amigo Elvis, né? Ele diz lá, Davi recebeu mais, né? Ao contrário, Davi recebeu mais do que Elvis, ó. Tá aqui. Então, Davi, ele vai ficar na frente de Elvis, ó. Colocar aqui Davi, ele recebeu mais do que Elvis. Colocar aqui uma linha aqui crescente de distribuição desses materiais. Então, se Davi recebeu mais do que Elvis, Elvis está atrás de Davi. Perfeito. Aí ele diz lá, Elvis recebeu mais materiais do que Carlos. Então, você vai perceber que Carlos vai estar onde agora? Carlos vai estar atrás, ó. Carlos vai estar atrás porque Elvis recebeu mais materiais do que ele. Então, Carlos, automaticamente, através dessa argumentação, Carlos vai ter recebido menos do que Elvis. Então, o item 2 já foi. Para fechar, olha o que diz o item 3. Beto recebeu mais materiais do que Davi. Então, você vai perceber ó, que Beto vai estar na frente de Davi, porque ele recebeu mais materiais. Então, aonde eu vou colocar Beto? Está aqui Beto. Beto recebeu mais materiais do que Davi. Automaticamente, você já pode concluir que Beto recebeu mais do que Elvis e também recebeu mais do que meu amigo Carlos. E olha o que ele disse aqui. Também recebeu, né? Beto recebeu mais materiais do que Davi e também do que Carlos. Perfeito, bateu aqui. Mas não, ó, vai dizer, ó, a informação importante para a gente concluir a minha questão, mas não foi o perito que mais recebeu materiais. Quando ele fala isso, é para afirmar que Beto não é o primeiro que recebeu mais. Quem é que está faltando na estrutura? Eu li no comando da questão que eu tinha 5 personagens. Ó. Tem aqui o valor de B, tem o valor de C, tem o valor de D e tem o valor de E. Quem é que está faltando? Está faltando exatamente ó, o personagem Ari, que é o personagem A. Então, quando ele diz aqui que não foi o perito que mais recebeu, só me restou uma pessoa para eu colocar. Onde é que eu vou colocar o Ari? Está aqui. Ó. O Ari vai ser o primeiro, aquela pessoa que mais recebeu. Porque nesse item 3 aqui, nesse ponto 3, ele disse lá que Carlos não foi o perito que mais recebeu. Então só sobrou para estar na frente de todos os demais, meu amigo aqui, Ari. E agora ficou fácil, ó, porque eu estou obedecendo essa ordem. Quem foi que recebeu mais? Foi justamente o Ari, é o primeiro. O valor aqui de Beto é o segundo. O terceiro, quem é que vai ser? É o Davi. O quarto, quem é que vai ser? Meu amigo Elvis. E o quinto, quem é que vai ser? Vai ser meu amigo Carlos. Ficou fácil agora para a gente achar a resposta correta. Quem foi o primeiro? Ó? O primeiro foi Ari. Tá aqui, ó. O primeiro foi Ari, foi o A. Você teria que marcar como resposta correta para essa questão a alternativa letra A. O segundo foi Davi? Não, Davi foi o terceiro. Tá aqui. O Beto foi o terceiro? Não, Beto foi o segundo. Então, Davi foi o que foi o terceiro. Carlos foi o quarto? Se você observar, Carlos foi o quinto. O quarto foi Elvis. Elvis foi o quinto? Não, o quinto foi Carlos. Elvis foi o quarto. Para essa questão, só teria como resposta correta a alternativa letra A. Mais uma questão agora que vai trabalhar de lógica proposicional, de estrutura lógica, onde devemos fazer aqui operações com os conectivos lógicos. A questão dizia o seguinte, indique o valor lógico, V ou F, de cada proposição a seguir e assinale a alternativa que apresenta uma sequência correta. Então eu tenho aqui operações com o conectivo E, conectivo OU, conectivo SI então, conectivo SI somente SI. Então eu teria que analisar a primeira parte e a segunda parte e fazer essa operação. Então o conectivo E, lembra lá que é um chapeuzinho, vou colocar aqui esse chapeuzinho. Conectivo OU é como se fosse um Vzinho. Conectivo SI então, que é o meu condicional, é uma setinha. E o conectivo SI somente SI é meu bicondicional, tá aqui.
eu teria que verificar se essa informação que ele disse inicial, se é verdade ou se é falso. Ele disse aqui, ó, 2 não é um número primo. Essa informação ela é falsa, porque o único número primo que é par é exatamente o número 2. O 2 é primo, o 2 é um número primo. Está dizendo aqui que não é primo. Todas as informações aqui está dizendo, ó, que o 2 não é primo. Então a primeira parte você vai perceber que eu estou trabalhando com a proposição sendo falsa. Tá aqui a proposição sendo falsa. E agora eu quero analisar a segunda parte, ó, referente aqui se 4 é um quadrado perfeito. Quando ele trabalha com essa informação de quadrado perfeito, quando ele diz, olha, um número é um quadrado perfeito, quando a sua raiz quadrada é exata. Por exemplo, se eu tenho aqui o valor de 4, se você consegue extrair uma raiz quadrada e der um número inteiro, você vai perceber que isso é um quadrado perfeito. Existe a raiz quadrada de 4? Existe, que é 2. Ó. Outro número que é quadrado perfeito, posso colocar aqui o 9. Ó. Raiz quadrada de 9 é 3. Tá aqui. O 9 é um quadrado perfeito. É um quadrado perfeito porque tem uma raiz exata dos números inteiros. Mais um, professor. Tá aqui. Coloca lá 25. 25 é um quadrado perfeito. É um quadrado perfeito porque quando eu extraio a sua raiz, ele vai te dar um número inteiro. Qual é a raiz quadrada de 25? É 5. E assim sucessivamente. Então essa informação, a segunda parte aqui de cada itemzinho para analisar, isso é verdade. Ó. Todos os itens que eu quero analisar aqui, você perceber que está fazendo referência a 4. Ó. 4 é quadrado perfeito. 4 é quadrado perfeito, isso é verdadeira. Eu tinha que dominar aqui a tabela verdade para fazer a operação com os conectivos. Lembra lá, conectivo E só será verdade quando as duas partes for verdadeira. Aqui eu tenho uma parte falsa no E. Se tiver uma parte falsa, essa proposição vai ter valor lógico sendo falso. Conectivo O, aquele conectivo abobalhado. Se eu tenho lá pelo menos uma verdade, seu resultado é verdade. Conectivo O só será falso quando as duas proposições forem falsas. Conectivo condicional, ó, só será falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente for falso. A famosa regra que a gente determinou nas nossas aulas teóricas. Vou fazer faxina, né? O primeiro é V e o segundo é F. E só tem uma possibilidade da F, que é quando eu coloco nessa estrutura. Mas não veio, ó. Se você observar, não veio na estrutura o V com F. Apagando aqui, você vai perceber que começou com F. Se começou com F, seu valor lógico vai ser verdadeiro. Falso, condicional com V, resultado verdadeiro. Bicondicional. A bicondicional a gente brincou que é aquela ideia de duplamente vou fazer faxina. Tanto faz, primeira V, segunda F, resultado é F. Se eu começar V com F, bicondicional, duas vezes vou fazer faxina. Então a operação na tabela verdade do conectivo sim, então tem duas possibilidades de ser falso. Quando os valores das proposições for diferente. Se a primeira é F, se a segunda é V, seu resultado vai ser falso. Qual é a estrutura correta para marcar a alternativa correta, né? Aqui na estrutura, você vai perceber que é começando com F, V, V e F. Qual alternativa mantém essa estrutura? F, V, V, F. Você ia verificar que era a alternativa letra A. Para essa questão de estrutura lógica, a alternativa correta é a letra A. Mais uma questão de número 6, ou sexta questão da sua prova. Dizia o seguinte: considera a sentença. Todos os peritos da equipe do chefe Hugo tiveram êxito nos exames periciais na área de criminalística. Nessas condições, assinala a alternativa correta. É uma questão que envolve a parte de quantificador, então você deve observar no comando da questão o que é que ele pede. As questões, por vezes, ela pede a negação, ou é falso afirmar essa afirmação. Quando trabalha como é falso, não é verdade, isso é mentira, eu vou trabalhar com a regra de negação do quantificador. Como não pediu, ele te deu aqui apenas o quantificador todos, você vai precisar fazer uma regra de equivalência desse conectivo todo. Você vai perceber que o todo ele equivale dentro da lógica proposicional ao conectivo sim então. Professor, como é que eu transformo essa proposição quantificada através do todo para a lógica proposicional colocando o sim então? Você vai perceber que fica nesse formato. Ó.
Tá aqui, você está dando. Se todos os peritos da equipe do chefe Hugo tiveram êxito nos exames periciais, eu posso escrever desse jeito. Se é perito, ó, colocar aqui para informar que é P de perito, eu coloco lá o então, ó, colocando aqui, substituindo pelo então, se então, né, pelo condicional. Então, vou colocar aqui tiveram êxito, né, para simbolizar, tiveram êxito. Vou colocar só o E, para você imaginar como é que vai ser a resposta correta. Esse tipo de questão do quantificador, onde eu vou transformar o se então no tudo, você vai perceber que é uma regra de equivalência. Do se então para o se então, existe a regra contrapositiva, que a gente determinou aqui, que é a regra do inverte e nega. Você deveria procurar nas alternativas uma que tinha se então, eu vou inverter as proposições. Onde tiveram êxito, eu tenho que iniciar essa parte da estrutura do condicional, então vai ser o se, ele vai colocar essa ideia de todos, ele vai criar nomes, ó, por exemplo, aqui ele colocou o meu amigo Ivo na letra C, ele colocou Bia na letra D e colocou Dea. Qualquer personagem que ele colocar vai dar correto, porque eu estou trabalhando com a ideia de todos, ó, todos os peritos, então ele pode criar aqui personagem. Perfeito. Como é que vai ficar? Inverter as minhas proposições. Onde tiver essa informação tiveram êxito, ó, então agora ele vai colocar que não tiveram êxito. Ó. Vou negar e vou inverter. Não tiveram êxito. Ou não teve, né? Vou colocar aqui porque eu vou trabalhar com apenas um personagem. O verbo agora é teve. Não teve êxito. Vou colocar só o ezinho para representar aqui a estrutura. Coloco o então, você vai colocar que eu preciso negar também. Coloco aqui o então, tem que colocar a negação, que eu nego as duas proposições e faço a inversão. A regra contrapositiva é uma regra de equivalência de se então para se então. Então aqui, então não é P. Então não é P. Você precisa encontrar nas alternativas onde vai ter a estrutura das duas negações. Tem que ter aqui as duas negações. Tem que ser se então, tem que ser se então. Aqui é se então, tá aqui o se então na letra C. Na letra D eu tenho se então. Na letra E eu também tenho se então. E agora eu tenho que verificar qual das alternativas, dessas três alternativas que inverteu e que colocou a negação. Tá aqui, ó, na letra C, tem negação nas duas partes. Vou ler para ver se inverteu. Se Ivo não teve êxito nos exames periciais, ó, se qualquer pessoa não teve isso nos exames periciais, então ele não é perito da equipe do chefe Hugo. Então, se você perceber, inverteu e negou. Bate na estrutura correta, bate na estrutura correta. Para essa questão, você teria que marcar a alternativa letra C, porque inverteu aqui as proposições e negou. Porque as outras não estão corretas, professor. Você vai perceber que na letra D eu tenho a negação, tá aqui, só que você vai perceber que não inverteu, ó. Nem analiso, né? Ele negou as duas proposições, só que não inverteu. Colocou aqui, ó, se Bia não é perito da equipe do chefe Hugo, então não teve êxito. Deveria ter invertido, deveria dizer aqui que não teve êxito, como aconteceu aqui na letra C. E na letra D eu já não analiso, ó, porque não tem a negação, né? Tá faltando o não, então na letra E aqui não pode ser porque faltou a negação. Inverteu? Inverteu. Teve êxito e colocou o perito lá na parte final, só que não colocou aí a devida negação. Então para essa questão eu só teria como resposta correta a letra C. Mais uma questão agora é número 7, ou sétima questão, onde trabalhava aqui com essas peritas, né? Ana, Júlia, Maria e Vitória. Não necessariamente nessa ordem, atua nas cidades. Colocou aqui as cidades, Natal, Mossoró, Parnamirim e Caicó. Essas peritas realizam trabalho que envolve, né? Tem aqui crimes contra pessoas, vou chamar de PE, crimes contra o patrimônio, vai chamar de PA, crimes contra a dignidade vai chamar de D, crimes contra a honra vai chamar de H, e não necessariamente nessa ordem. Aí ele diz lá, sabe-se que deu aqui 5 informações para ser analisado. E disse aqui, ó, com base nessas informações, assinala a alternativa correta.
Uma questão que vai trabalhar com a associação de pessoas e duas características, né? A característica aqui que o comando da questão te trouxe referente às cidades que elas irão trabalhar e também aqui do que elas trabalham, né? Realizam aqui os trabalhos que são referentes aos crimes. É uma questão também que é onde eu tinha que associar, tenho que manter aqui uma estrutura de cada personagem com cada cidade que irá trabalhar com cada crime aí que vai trabalhar. É uma informação que eu tenho que simplesmente organizar. Esse tipo de questão eu tenho que organizar as ideias. Ó. Vou trazer uma tela em branco, onde a gente vai trabalhar essa ideia de organização dessas informações. Trouxe aqui os itens e eu quero verificar quem trabalha em Natal, quem trabalha aqui com o H, quem trabalha aqui com o D. Então vou fazer aqui uma tabela e vou organizar essas informações. Ó. Vou trazer aqui uma tabela, fazendo aqui bem tranquilo essa tabela. Pronto, trazendo aqui essa tabela, você vai perceber que eu tenho 4 personagens. O comando da questão te trouxe aí 4 personagens. Então eu vou colocar aqui dentro dessa minha tabela 4 linhas, colocando aqui, ó, 4 linhas, só para organizar, para efeito de organização. Coloquei aqui 4 linhas referente aí a cada personagem. Eu vou separar essa coluna aqui com os nomes dos personagens. Vou trazer para cá. Observa lá que eu tenho o valor de Ana, Júlia, Maria e Vitória. Então eu vou colocar aqui a letra A para ser Ana. Vou colocar o valor da letra J para ser Júlia. Colocar o valor de M para ser Maria. E vou colocar o V de Vitória. Esse primeiro quadradozinho aqui você não precisa colocar. Aqui é para colocar os nomes. Ó. Aqui é para colocar os nomes das personagens, né? Coloquei aqui nessa minha coluna o nome das personagens. Eu separo aqui no meio, eu gosto de separar ela no meio porque eu tenho duas características, ó. Tenho aqui duas características. Vou separar para deixar bem organizado aqui essa sua organização. Na primeira coluna que eu vou analisar é referente às cidades, ó. Entendeu? Aqui o nome de 4 cidades. Então, se eu tenho 4 pessoas, eu vou trabalhar aqui com 4 cidades. Quem são as cidades? Vou colocar aqui separada para a gente ver quais são as cidades que cada uma vai trabalhar. São 4 cidades. Voltando aqui para você ver, verificar que eu tenho lá Natal, Mossoró, Parnamirim, Caicó. Então eu tenho Natal, tenho Mossoró, tenho Parnamirim e tenho Caicó. Coloquei aqui nessa sequência. A outra característica é referente aos crimes, ó. Tá aqui referente aos crimes. Se eu tenho 4 personagens, eu também vou ter aí para cada crime uma personagem diferente. Então eu tenho que criar também 4 colunas. Coloquei aqui 4 colunas. Perfeito. 1, 2, 3, 4. Separei aqui. Quais foram os crimes que elas fizeram aqui essa análise para trabalhar? Você vai perceber que eu tenho o crime relacionado a pessoas, o crime relacionado a patrimônio, a dignidade e a honra. Então, vou colocar PE, colocando aqui a PE, pessoas. Tenho lá PA, que é o patrimônio. Tenho a honra. E eu tenho aqui relacionado a o valor D, né? A dignidade. Colocando, voltando aqui a dignidade. Depois eu coloco contra a honra. Colocando aqui contra a honra. Dignidade. E por fim aqui eu coloco a honra, colocando aqui na sequência, mas não era obrigatório colocar aqui na sequência. O que é mais importante aqui é você trazer as informações que foram dadas no comando da questão. Que a primeira informação que foi dada foi referente a Ana. Eu vou cruzar aqui os dados, ó, referente a Ana. Então eu vou começar a trabalhar fazendo a associação de cada personagem, por cada cidade, por cada crime. Então Ana não realiza trabalhos em CCPA. Então eu vou lá onde tem a Ana e vou lá em PA e coloco não. Ó. Isso aqui é uma negação. Então quando for negação eu coloco não, não faço mais nada. E não atua em Mossoró. Se não atua em Mossoró, você também coloca não. Colocando aqui que ela não atua nos trabalhos do PA, né, do CCPA, e também não trabalha aqui em Mossoró. Perfeito. Olha a Júlia agora, para você ver. Agora é uma afirmação. A de cima foi 2 negações. Não e não. Já no segundo, referente a Júlia, vai fazer agora referência a uma afirmação. Júlia realiza trabalhos em CCH.
Então você vai lá em Júlia, se é a afirmação, olha para Júlia, é o J. Aí você vai lá em CCH, tá aqui, ó. Você coloca um S. Quando você coloca um S, esse tipo de questão, você não vai colocar mais o valor aqui onde Júlia faz referência aos crima, ela não pode mais ter outra característica. Por exemplo, Ana, ela não pode mais trabalhar aqui no CCH. Então eu coloco o não na minha coluna e também na minha linha, porque minha amiga Júlia, ela não pode trabalhar mais com o CCPE, o CCPA e o CCD. Então eu coloco tanto o não quanto na minha linha quanto na minha coluna para completar. Perfeito. Ele disse aqui que Júlia realiza trabalho em CCH. E atua onde? Atua em Parnamirim. Aí você vai lá em Parnamirim, você vai colocar o S. Parnamirim é o S. Quando você coloca um S, Júlia não faz referência agora a nenhuma outra cidade. Então eu coloco não nas outras cidades. De Parnamirim não pode ser Ana, não pode ser aqui minha amiga Maria, nem minha amiga Vitória. Coloquei aqui. Perfeito. Aí vou para o terceiro. Maria não realiza, é negação, trabalhos com CCD. Aí você vai lá em Maria, onde está dizendo lá que é CCD, você coloca o não. Perfeito. E atua onde? Atua em Caicó, é afirmação. Se é afirmação, você coloca S. Maria Caicó, é S. Aí quando você coloca o valor do S, automaticamente você vai colocar a negação para os demais, tanto na linha quanto na coluna. Perfeito. Quando eu coloquei aqui o S, você vai perceber que eu completo exatamente o valor do que está faltando aqui da minha cidade. Se você observar, para cada personagem tem que ter um S. Aqui está faltando o S. Ó. Eu tenho para Ana, eu tenho aqui que ela não trabalha aqui em Mossoró, também Pacifica, né? E também aqui em Caicó. Então só sobrou o Natal para ela. Então aqui, para minha amiga Ana, ela vai ser exatamente o S. Coloca aqui o valor do S para ela. Quando eu coloco S, automaticamente eu já preencho aqui tudo como sendo não. Coloquei tudo como sendo não. Para a Vitória só sobrou Mossoró. Então para a Vitória aqui para completar, só sobrou Mossoró. Relacionado à cidade, eu consegui aqui associar os nomes de cada personagem a cada cidade. Tá faltando agora os crimes, ó. Para completar os crimes, vai fazer referência agora à Vitória. Vitória realiza trabalhos em CCPA. Aí você vai lá em PA, você vê onde está Vitória e você coloca um S para PA. Tá aqui Vitória. Se eu coloquei um S, agora eu coloco não ó, na minha linha e na minha coluna. Coloquei aqui. Você vai perceber que só faltou o valor do S ó, aqui no D. Cada personagem tem que ter um S. Então agora eu vou colocar o S referente a esse D. Ó. Coloquei aqui o S. Quando eu coloco esse S, automaticamente eu tenho que preencher com não. Colocando aqui preenchendo com não. E nessa coluna do PE está faltando o S. Ó. Eu tenho 3 não, agora eu coloco um S. Completou? Completou. Ainda estava faltando a última informação, ó, só para conferir. A perita que atua em Natal realiza trabalho em CCD. Quem é que atua em Natal? Está aqui. Ó. Ana atua em Natal e faz aí referência aos trabalhos realizados no CCD, no D. Então bateu aqui na nossa conclusão. Depois que eu montar de forma correta, cada linha e cada coluna só vai ter um S, ó. Perceba isso, cada linha e cada coluna só tem que ter um S. Você vai dar para as alternativas. Você vai verificar aquela que vai bater com essas informações que foi dada. Na letra A, está dizendo lá, Vitória atua em Natal. Vitória atua em Natal, ó. Vitória atua em Mossoró. É uma associação do personagem com a cidade. Então essa alternativa letra A está errada, né? Não é Natal. Você vai perceber que Vitória é referência à cidade dela é Mossoró. Vitória não atua em Mossoró. Tá errado porque ela atua em Mossoró. Tá errado. Ana atua em Mossoró? Não. Ana atua onde? Natal. Também está errado porque não é Mossoró. É Natal. Ana realiza seu trabalho em CCH. Qual é o trabalho de Ana? É CCH? Não. Quem atua nos trabalhos CCH é justamente minha amiga Júlia. Aqui. Por isso que está errado porque Ana, ela vai realizar seu trabalho aonde? Em CCD, tá aqui, ó. Ana, que é o A, realiza seu trabalho no CCD. Então só teria como resposta correta a alternativa letra
É uma questão trabalhosa, mas você organizando aí as informações, dá para você chegar à resposta correta tranquilamente. Perfeito. Questão número 8. Questão aí que vai trabalhar agora com a negação do tudo. Olha o que disse a questão. A respeito da proposição, todo crime tem solução. 3 peritos apresentaram a negativa dessa proposição. Eu quero que você circule a negativa, você vai puxar uma setinha e vai dizer que eu trabalho com a ideia de negação. Preciso entender essas palavras-chave para não perder uma questãozinha fácil na sua prova, certo? Para você não perder uma questãozinha fácil. É uma questão de negação do todo, é uma questão de negação do todo. Professor, nas suas aulas, nos seus vídeos, eu me lembro perfeitamente que o senhor colocou uma regra na negação do todo. Quem é que lembra? Inclusive, deixar aqui nos comentários o link referente à aula de negação dos quantificadores, para você fazer uma revisão. Na nossa aula teórica, a gente viu que negar o todo, existe uma regrazinha bem tranquila que a gente faz na nossa aula teórica. É aquela ideia do concursado endividado. Concursado endividado é aquela informação que, quando você for aprovado no seu concurso, você vai fazer o seu financiamento do seu veículo, vai tirar um empréstimo consignado utilizando toda a margem e você vai olhar e vai sair para a rua para o seu trabalho e vai dizer a pé, mas não, estou cansado de andar a pé. Então a regra da negação do todo você vai levar para a sua prova, que é a regra do a pé, mas não. Ó. Tá aqui, o a pé, mas não. Você é um cara endividado, gastou todo o seu dinheiro comprando aí cursos, estudando, se preparando, e agora você passou no seu concurso, agora você não está mais liso, você está com o seu contra-cheque, mas está endividado. Então a regra é comprar o carro novo, fazer um empréstimo consignado com toda a margem e dizer, olha, negação do todo, a pé mais não, a pé mais não. O A é do algum, ó, você perceber que esse A é para você lembrar que é do algum, a negação do todo pode ser o algum, pode ser o pelo menos 1, pode vir essa expressãozinha pelo menos 1, e pode vir também a ideia do existe, tá aqui ó, o existe, e automaticamente ó, esse mais não é porque eu tenho que negar o verbo aqui ó, o verbo tem, tá aqui o verbo ter, tá conjugado o verbo tem. Então a negação do todo pode ser o algum, tá aqui ó. Se é o algum, eu tenho que verificar se negou o verbo. Tem um não? Tem um não. Então isso aqui está correto, perfeitamente, negação do todo. Negação do todo pode ser o todo, ó. Isso aqui está errado, isso aqui está falso. Não é a negação aí do meu todo. Pode ser o termo pelo menos um, pode ser também aqui o pelo menos um, mas eu tenho que verificar se tem a negação. Se tem a negação, então isso aqui está ok. Quais os itens aqui, ou quais os peritos fizeram aí a negativa dessa informação? Todo crime tem solução. Foi o perito A e foi o perito C. Perito A e perito C, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra E. Mais uma questão de número 9. Olha só o que vai dizer a questão número 9. Trabalha também com personagem. Ari, Beto, Caio, Davi, Elvis e Fábio. Tem aqui 6 personagens, né? Tá em ordem alfabética. A, B, C, D, E e F. São peritos, perfeito, e trabalham na mesma sala, cada um em sua mesa. Certo dia, estando todos juntos nessa sala, Ari percebeu que uma importante prova pericial havia desaparecido de sua mesa, né? Portanto, apenas um dos peritos pegou a referida prova pericial. Questionado por Ari, as respostas foram o seguinte, tá aqui todas as respostas, e o comando da questão ó, vai te dizer, sabendo que apenas um do perito mentiu, isso aqui é muito importante, a questão de verdades e mentira. Eu tenho aqui 5 pessoas que foram interrogadas e apenas um mentiu. Somente um deles ó, pegou a prova pericial na mesa de Ari. Pode-se concluir que o perito que pegou a prova foi uma questão também de argumentação, onde ele pede aqui para concluir através das informações que foram dadas e vai trabalhar com a ideia de verdades e mentira. Esse tipo de questão você já tem que ter o conhecimento. Se eu tenho 5 pessoas a ser interrogadas e apenas um mentiu, ó,
eu tenho que ter uma conclusão de quantas pessoas falaram a verdade. Se eu tenho 5 diálogos, né, 5 pessoas sendo entrevistadas para saber aí quem pegou a prova pericial de Ari, você vai perceber, uma mentiu. Automaticamente eu tenho que verificar que 4 falaram a verdade. Essa informação é muito importante para esse tipo de questão. Aqui no nosso canal também eu tenho várias questões de verdades e mentiras, onde eu ensino exatamente a como você acertar esse tipo de questão. Esse tipo de questão basta você fazer aqui uma tabela básica. Você fazer aqui uma tabela básica, um rascunho só para você verificar quem é que está falando a verdade e quem é que está mentindo. Você vai ver que essa informação inicial, onde eu tenho que fazer, eu organizo em uma tabela. Tenho 5 pessoas, ó. Vou colocar aqui para cada colunazinha um personagem. Eu tenho aqui 5 pessoas, então vou adicionar os personagens. Eu tenho aqui o valor de Beto, que disse Beto, o que disse Caio, o que disse Davi, o que disse Elvis e o que disse Fábio. Perfeito. Você vai perceber que eu tenho que verificar quem fala a verdade e quem fala a mentira para saber aí quem pegou essa prova pericial. Como é que eu sei? Por onde eu começo? Esse tipo de questão, ó, você vai destacar aquela informação que um acusa o outro de estar mentindo. Ó. Se você observar, eu tenho Elvis e Caio aqui brigando, dizendo, olha, Caio diz, né? Caio está mentindo. Elvis está falando aqui para nosso amigo Ari. Esse tipo de questão é onde você vai iniciar. Você sempre começa com essa informação. Ó. Isso aqui é o início do argumento. Você sempre vai iniciar com essa informação que alguém está acusando o outro de estar mentindo. Entre Elvis e Caio existe um mentiroso. Eu não sei quem é, mas eu sei que entre Caio e meu amigo Elvis, ó, existe uma pessoa que está falando a verdade e outro está mentindo, porque um está acusando o outro. Esse tipo de questão, quando eu encontro a oposição de ideias, é como se eu tirasse eles dentro do argumento. Ó. Então, vou eliminar exatamente dentro do meu argumento o que disse tanto o Caio como o que disse Elvis, porque o que eles estão falando ali estão brigando, um acusando o outro aí de estar mentindo. Eu não analiso. Vou analisar o que disse B, o que disse D e o que disse meu amigo F. Quando eu digo que uma pessoa entre as duas aqui está mentindo, ó, só existe um que está falando a mentira. Pode ser Caio? Pode. Pode ser Elvis? Pode. O comando da questão não quer saber quem é o mentiroso. Mas eu posso concluir, através do argumento que foi dado, ó, que Beto fala a verdade, que Davi fala a verdade e que Fábio fala a verdade. Ó. Só tem um que mentiu. E o que mentiu está entre C e E. Está entre Caio e Elvis. Conclusão, de forma correta, Beto fala a verdade, Davi fala a verdade e Fábio fala a verdade, porque eu tenho 4 que falam a verdade. O outro que fala a verdade pode ser Caio, pode ser Elvin. O que é que eu tenho que fazer? Analisar quem fala a verdade. Eu sei que é verdade. Beto disse a verdade. O que foi que Beto disse? Beto disse, olha, Ari, eu não peguei. É verdade. Realmente, o que Beto disse já saiu da história. Vai lá para Davi. O que foi que Davi disse? Davi disse, olha, foi o Caio. Se Davi está dizendo a verdade, quem foi que pegou a prova de Ari? Foi exatamente Caio. Ó. Davi fala a verdade. Então, quem pegou a prova de Ari foi Caio. Caio, resposta correta, letra B. E o que disse F? Ó? O que disse F é só para confirmar o argumento. O que disse F é Fábio disse o quê? Beto está falando a verdade. Realmente, Beto está falando a verdade. Então, por isso que a resposta correta para essa questão, alternativa letra D. Vou deixar na descrição também o link do vídeo, né, daqui no meu canal, onde eu faço várias questões envolvendo aí verdades e mentira. Última questão, questão número 10, era a 10ª questão da prova do ITEP, da banca Instituto AOCP, que dizia o seguinte: analisa as proposições 1 e 2 a seguir e assinala a alternativa que apresenta uma conclusão silogística correta. É um tipo de questão onde vai trabalhar com argumentação. E se você observar na proposição número 1, estou trabalhando aqui com o quantificador todo. É uma questão que eu precisava entender o que é o silogismo. O silogismo é um tipo de raciocínio, é um tipo de raciocínio dedutivo, onde parte de uma informação geral, através de um quantificador universal,
onde eu tenho aqui o diagrama representado pelo tudo. O tudo sempre eu coloco uma bolinha menor dentro de outra maior. E onde eles lá, todo perito é concursado. Aqui está o conjunto do perito e aqui está o conjunto do concursado. Isso aqui é a informação número 1. Coloquei aqui a proposição número 1, né? Aqui é a proposição número 1. Perfeito, é o P1. Ou premissa número 1, pode vir desse jeito também. E a premissa número 2, ele está dizendo lá que Diogo é perito. Se Diogo é perito, você vai perceber que o conjunto de perito está todo ele dentro do concursado. Tá aqui meu amigo Diogo, ó. Se eu colocar Diogo dentro do perito, não há margem para erro. Qual vai ser o argumento válido, né? Ou a conclusão silogística correta? É você afirmar que Diogo é concursado. Quando eu digo exatamente que Diogo é perito, ó, a sua conclusão de forma correta, através do silogismo, através de diagrama lógico, é você afirmar que Diogo é concursado. Onde tem aqui Diogo é concursado, mantém a estrutura do silogismo. Lembrando que silogismo eu tenho uma estrutura de duas premissas. Tem aqui premissa número 1, premissa número 2 e automaticamente eu tenho uma conclusão. Isso aqui é a estrutura do silogismo. Então eu tenho que verificar que a premissa número 1 é um quantificador universal. Coloquei aqui todo perito é concursado. Diogo é perito, coloquei ele dentro do conjunto de perito. E a sua conclusão, se você observar, qualquer pessoa que for escolhida que é perito, ó, automaticamente vai ser concursado. Então por isso que a resposta correta para essa questão, alternativa letra D. Com isso, pessoal, concluímos a análise das 10 questões da prova do Instituto AOCP, da banca, né, da banca Instituto AOCP, aplicada aí para o concurso do ITEP, da parte de perícia criminal, área geral do estado do Rio Grande do Norte. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. E se essa aula te ajudou de alguma forma, curte, deixa o seu like, deixa aí seu comentário e a gente vai se ver no próximo vídeo. Bons estudos, sucesso aí na sua aprovação!